Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui foi bastante pedido, eu vou falar a respeito das alegações de fraude eletrônica nas eleições de 2022, especialmente com base nos argumentos daquela live argentina e também com base em outros argumentos que eu encontrei pela internet por pessoas que contestaram o resultado dessa eleição. Se não é um vídeo a respeito de outras formas que não sejam as eletrônicas e que tenham baixo impacto na fraude numa eleição, por exemplo, compra de votos, voto de cabresto, restrição do acesso ao eleitor nas zonas de votação e assim por diante. Essas práticas não envolvem a urna eletrônica diretamente, essas práticas normalmente têm um impacto baixo numa eleição presidencial. Esse também não é um vídeo sobre a segurança das urnas eletrônicas, mas relaxa, que um vídeo sobre esse tema já está sendo produzido e eu devo publicar nas próximas semanas, com sorte nos próximos dias. Nesse vídeo eu também vou trazer algumas discussões a respeito de formas de melhorar o sistema eleitoral, de formas de aumentar a confiança do eleitor no sistema eleitoral, sobre o voto impresso. A gente vai discutir tudo isso de uma abordagem bastante científica. Por questões de mudança de decisão, eu tinha pensado em primeiro publicar o das urnas e depois publicar esse, mas eu acabei mudando de ideia porque esse ficou pronto muito rápido, então eu vou publicar esse agora, vou aproveitar o hype e vou deixar para postar o das urnas quando ele ficar pronto. Em alguns momentos do vídeo eu vou me referir aos das urnas como se ele já tivesse sido feito. Esse era o plano. O plano inicial era eu fazer o vídeo das urnas e postar primeiro o das urnas e depois esse. Então ignorem quando eu falar vocês já viram o vídeo das urnas, porque vocês não viram o vídeo das urnas, mas eles vão sair em breve. Os códigos que eu vou utilizar aqui, a gente vai utilizar programas em Python, estão todos disponíveis aqui no meu GitHub para você checar e até para você fazer os mesmos cálculos depois. Então, para a gente começar a nossa análise, a gente tem que preparar os dados. Para isso, você vai vir aqui no site do TSE, que fornece os boletins de urna para você baixar, e que você tem o boletim de urna de todos os estados da federação. A gente precisa de todos eles, é uma tarefa bem chata baixar um por um, a gente só está interessado no segundo turno. Para isso, então, eu fiz aqui um programa que automatiza esse processo. Ele começa baixando todos os CSVs, faz uma requisição pela internet, filtra para baixar apenas os links que são do segundo turno e para baixar apenas aqueles que tem o termo, que não tem, perdão, o termo SHA-512, que significa justamente a hash, conforme está aqui, conforme você pode perceber. Esse aqui é o de 2022. A gente tem também a opção de baixar para 2018, basta você configurar desse jeito aqui. Então ele faz o download de todos os boletins de urna. E depois o que ele faz? Ele une. Ele pega todos os boletins de urna e une em um único boletim do Brasil todo, digamos assim. Ele pega e concatena todos os arquivos de forma que você tem um único grande arquivo que pesa pra caramba. É um arquivo bastante pesado. Uma vez produzido esse arquivo tratado, ele tem a mesma aparência do boletim de urna mesmo. Posso pegar aqui, por exemplo, o boletim de urna do Acre, e você vai ver que ele é bem grande. Ele tem aqui uma série de colunas que pra gente é desnecessária. Data da geração, hora da geração, ano da eleição, tipo de eleição, pleito, estado da federação é importante, município é importante, zona e seção é importante, número do local não é importante, cargo não é importante porque é sempre o presidente. E outro detalhe é que ele tem uma linha para cada candidato. Então tem uma linha para essa seção aqui, para o candidato do PT, para o Lula, tem uma linha para nulo, tem uma linha para o candidato do PL, o Bolsonaro, tem uma linha para branco também. Aqui ele coloca nulo, mas se você avançar aqui você vai ver que um é nulo, o outro é branco, conforme você pode perceber, além dos candidatos. Isso aqui é um tamanho um tanto grande e é um tanto inconveniente de se trabalhar. Então, para isso, o próximo passo é produzir um arquivo tratado, conforme essa rotina aqui faz. Essa rotina produz um arquivo semelhante a esse aqui, 2022.csv. Esse arquivo aqui reduz o número de colunas, elimina as colunas que são desnecessárias, conforme você pode ver, e mantém aqui apenas o estado da federação, nome do município, zona, seção, quantidade de aptos, quantidade de pessoas que compareceram, quantidade de abstenções, modelo da urna, votos para o Lula naquela sessão, votos para nulo, votos para Bolsonaro e votos para branco. Uma pergunta bastante legítima é como que você conseguiu obter aqui o número da urna, sendo que o boletim de urna inicialmente não apresenta. Pois bem, na verdade tem uma forma da gente conseguir esse resultado. Para isso, basta a gente vir aqui e procurar por número da urna. Aqui você vai ter um valor, esse valor é grande, esse valor varia, conforme você pode perceber. Isso aqui sozinho não diz o número da urna, porém você tem a possibilidade de fazer uma conversão que vai sim te devolver o número da urna. Eu vou abrir aqui para vocês o programa que faz
esse processo de conversão. Por isso a gente vem aqui em Open File e eu vou selecionar o AUX, que é o auxiliar. Basicamente aqui, se o número tiver entre 999500 e 1220500, a urna é modelo 2009. Isso vale para os demais. Então com isso, a partir do número aqui da urna, desse código do boletim de urna, você consegue, portanto, o ano em que a urna foi produzida. Agora, como que eu sei de onde que eu tirei exatamente esses números? Para isso você vai vir aqui no site do TSE e aqui você vai pesquisar por correspondência entre número interno e modelo da urna, desse jeito. Aí você vai clicar, você vai fazer download de uma base de dados que é bem pequenininha, mas que contém exatamente essa tabela e permite que você faça esse tipo de correspondência. Então tá aqui, é só você clicar no arquivo que foi baixado e aqui então você vai ter todas as faixas, todos os intervalos conforme eu implementei naquela função. A nossa tabela está quase pronta para análise, porque tem um último passo que a gente precisa fazer, isso eu fiz utilizando já uma outra linha de comando, que é adicionar a população das cidades na tabela. Então eu peguei aqui a lista da Wikipedia, que contém a população de cada cidade, tem todas as cidades do Brasil, conforme você pode perceber, e aí aqui então eu adicionei um campo a mais de população. A cor você vai entender mais adiante exatamente o que significa. Essa cor basicamente distingue se a cidade é capital ou não é, que a gente vai usar para produzir um gráfico depois. Então essa é a tabela final que a gente vai utilizar para fazer a nossa primeira análise. Então você talvez tenha assistido o vídeo a respeito das urnas, e você viu que nós temos vários modelos de urna. Nós temos a urna modelo 2020, a mais recente, modelo 2009, 10, 11, 13 e 15. A questão é que a tese argentina defende que apenas as urnas modelo 2020 são auditáveis e foram auditadas, ao passo em que as urnas de modelo anterior, 9, 10, 11, 13 e 15, não teriam sido auditadas. Apesar disso ser insistido durante todo o PDF, durante toda a apresentação, eu vou mostrar aqui agora para vocês que isso é uma grande besteira. Acho que você assistiu o vídeo das urnas, se você não assistiu, recomendo que assista. Lá, nós verificamos que a urna passa por uma série de ritos que garantem a segurança da urna eletrônica. E a questão é que todas as urnas passaram por esses testes antes de chegarem no pleito, independente do modelo da urna. Esse processo de produção do código-fonte, que podia ser acompanhado por várias instituições, como por exemplo partidos políticos, foi feito em 2014, 2018, 2016 e 2022. Aqui eu deixo todos os links para vocês conferirem cada um desses eventos. Isso garante que o código carregado nas urnas não tenha propositalmente nenhum tipo de rotina maliciosa. Depois a gente tem o teste público de segurança. Isso foi feito em 2009, 2012, 2016, 2017, 2019 e 2021. Nesse processo, a gente convidou profissionais, e esses profissionais então tiveram a oportunidade de testar essas urnas em termos de vulnerabilidades. Isso, claro, não impede que exista vulnerabilidade, mas isso permite que os profissionais detectem vulnerabilidades e que essas vulnerabilidades sejam corrigidas. A gente tem então a lacração das urnas. Esse processo sempre acontece. Nesse processo então nós temos a consolidação do software nas urnas, e para fazer um teste de que as urnas estão de fato registrando os votos como deveriam, a gente tem o que a gente chama de cerimônia de votação paralela. Nesse processo a gente sorteia urnas aleatórias, portanto todos os modelos estão envolvidos, e a gente conduz uma votação ficcional. A gente pega alguns votos que são, claro, simulados, a gente sabe quais são esses votos previamente, aí não tem sigilo de voto nenhum, porque a gente sabe, a ideia é comparar, e aí a gente faz o resultado nas urnas e faz o resultado no papel, e a gente compara os dois para ver se o resultado bate. Isso foi feito com sucesso em 2012, 16, 18, 20 e 22. Isso garante que as urnas aleatórias escolhidas pelo país estão computando os votos devidamente. A partir de 2018 foi introduzida também a possibilidade de checar a assinatura digital dos sistemas presentes nas urnas. Isso é feito numa cerimônia pública, a gente sorteia urnas, todos os modelos, portanto, e as assinaturas digitais são comparadas à referência. Isso garante que os programas carregados são de fato produzidos pelo TSE e aprovados na análise do código-fonte. Aí você talvez se pergunte, mas o que diabos é uma assinatura digital? Vamos lá. Cada programa e arquivo de entrada e arquivo de saída da urna é enviado para um algoritmo de resumo. Esse algoritmo de resumo você também conhece como função hash. Uma função hash recebe um arquivo, praticamente qualquer tamanho, e converte esse arquivo numa sequência de caracteres de tamanho fixo. Cada arquivo tem uma função hash. Se você mudar uma vírgula no arquivo, a função hash vai ser completamente diferente. Esse é o maior barato da função hash, permite então você ter propriamente uma assinatura mesmo do que é aquele arquivo. Legal, o que eu faço agora com a função hash?
A partir do momento em que você tem a função hash, você divulga essas hashes publicamente. Então aqui nós temos 2022, aqui nós temos 2018. Perceba que aqui nós temos todos os sistemas que envolvem a votação, sistemas de computador, sistemas Linux mais uma vez, sistemas da própria urna eletrônica. Aqui nós temos os modelos e arquivos de verificação, conforme está descrito aqui. Você pode clicar em qualquer um deles e aí dentro você vai ser convidado a baixar um arquivo PDF ou HTML, e esse arquivo HTML vai ter então todas as hashes, conforme você pode checar. Isso aqui é uma hash, essa sequência aqui é uma hash, aqui nós temos os nomes dos arquivos e as hashes que esses arquivos precisam possuir. Legal, o que você faz com essa hash? Era a pergunta que eu tinha dado inicialmente. Você pega o arquivo, obtém a hash, e aí você criptografa a hash utilizando uma chave que apenas o TSE possui. Então o TSE, claro, vai criptografar a hash e vai obter a assinatura digital. Como só o TSE tem essa chave privada, só o TSE produz essa assinatura digital. Então o TSE vai dar uma chave pública e vai falar, agora qualquer pessoa, a chave é pública, pode decriptar a assinatura digital, e aí você tem que obter a hash original. Se você decriptar a assinatura digital usando a chave pública, breve correção no diagrama, eu vou corrigir antes de publicar. Aqui é chave privada, na verdade seria chave pública. Então você faz a decriptação da assinatura digital utilizando a chave pública, você vai obter a hash e aí você compara com a hash daqui. A hash é idêntica à hash que o TSE informou? Sim. Então o arquivo foi feito pelo TSE, porque só o TSE poderia ter feito isso. Não, problemas. O arquivo não foi produzido pelo TSE. Além disso, você pode checar aqui, nós temos aqui então a urna modelo 2009, agora eu vou abrir aqui a urna modelo 2020, a urna modelo 2020 está, aqui é 2015, porque corresponde a 2018 da eleição, mas aqui a gente tem a urna modelo 2020, perceba que a maioria das hashes é idêntica, olha só, eu estou tentando colocar, mas eu estou mudando de um para o outro, perceba que a única coisa que muda é a posição do indicador de coluna, porque o resto é tudo igual. Claro, a maior parte do software é idêntico, independente do modelo da urna. O que mudam são algumas bibliotecas, alguns arquivos, esses sim mudam porque, claro, a urna tem hardware diferente, você não pode rodar o mesmo software idêntico, 100% idêntico em hardwares diferentes. Então você vai rodar um software muitíssimo semelhante, com algumas bibliotecas diferentes, que fazem, claro, a interface entre as camadas mais baixas do software e o hardware, porque você precisa de um software próprio para aquele hardware e o hardware não é idêntico. Se o hardware das urnas fosse idêntico, você não teria urna modelo diferente, seria tudo simplesmente urna. Acho que isso você vai concordar comigo. Bom, a gente tem mais um detalhe. Em 10 de fevereiro de 2022, as Forças Armadas mandaram um ofício, inicialmente secreto, para o TSE, solicitando esclarecimentos sobre alguns pontos. O TSE respondeu a todos eles e acabou publicando esse ofício. Você pode acessar aqui. Se você der um Ctrl F, pesquisar por 2020, você vai ver que uma das perguntas é justamente a respeito de auditoria. E o que as Forças Armadas questionam? As Forças Armadas falam, de todas as urnas, as modelo 2020 são as únicas que até o momento não haviam sido auditadas. Então, olha só, as Forças Armadas falaram o contrário do que a auditoria argentina falou. A auditoria argentina falou que as urnas 2020 eram as únicas auditadas. Em fevereiro, as Forças Armadas reconheceram que todas as demais urnas já estavam auditadas e perguntou, e por que as 2020 não estão? O TSE respondeu, porque elas ainda não estão prontas, elas vão ficar prontas em março e nesse momento então elas vão ser auditadas. Portanto, a principal premissa de que uma urna é auditada, o outro conjunto não é uma besteira. Isso não procede. Começar então aqui agora a falar do relatório em si. O primeiro argumento que a gente vai analisar é de que haveria uma anomalia nas urnas modelo anterior ao modelo 2020. Essas urnas então não seriam auditáveis, a gente já percebeu que isso é uma besteira. As urnas são igualmente auditáveis independente do modelo, elas passam pelo mesmo rito. Mas vamos lá. É dito então que essa aqui seriam as urnas modelo 2020, essas urnas seriam supostamente auditáveis e portanto elas possuem essa massa aqui que destoa dessa linha principal. Por outro lado, as urnas modelo antigo não possuem a massa. As urnas possuem o que parece
ser uma trava que impede o número de votos de passar de um limite especificado. Vamos entender exatamente o que é essa massa e como que essa massa aparece. Primeiro de tudo, fazendo aqui a plotagem, aqui a gente tem um gráfico de dispersão que coloca várias tuplas. Cada tupla é o número de votos que o Bolsonaro teve numa urna no eixo X e o número de votos que o Lula teve no eixo Y. Uma urna aqui, por exemplo, teve muitos votos para o Bolsonaro, poucos para o Lula. Uma urna aqui teve muitos votos para o Lula, pouco para o Bolsonaro. Uma urna aqui teve mais ou menos o mesmo número de votos para ambos. E é verdade, nas urnas modelo 2009, 11, 13, 15, essa massa não aparece, mas nas 2020 sim, essa massa aparece aqui conforme está circulado em vermelho. Por que exatamente essa massa aparece? A gente vai entender agora. Em primeiro lugar, não tem nada de errado na presença dessa massa que está circulada em vermelho. Conforme esses gráficos aqui mostram, esses aqui são os gráficos da eleição de 2018, quando a gente não tinha urna modelo 2020, a massa existia e estava igualmente distribuída em todos os modelos de urna, 9, 11, 13 e 15, conforme você pode ver nesses gráficos aqui. Se a gente fizer o gráfico geral de 2018 e de 2020, aqui a gente tem 2018, você vai ver que nós temos sim essa anomalia. Então a anomalia aparece nesse canto aqui. No gráfico de 2022, a anomalia aparece nesse canto aqui. São, claro, lugares ligeiramente diferentes, mas isso é esperado. Afinal de contas, as eleições tiveram resultados diferentes. Enfim, a anomalia existe tanto em 2018 quanto em 2020. Porém, em 2020, a anomalia está concentrada nas urnas modelo 2020, ao passo em que em 2018 a anomalia está dispersa por todas as demais urnas. Eu acho que eu falei agora há pouco em 2020, perdão, eu me referia a 2022. Bom, o que exatamente então seria essa anomalia? A anomalia corresponde a tuplas nas quais a soma dos votos do Lula e do Bolsonaro difere do valor da maioria das seções. Então aqui a gente tem uma reta, essa reta seria x mais y igual a uma constante, igual a c, por exemplo. Essa constante na maioria das seções é 300, porém nas seções das capitais é 400. Então, eu decidi diferenciar capitais e não capitais para ver se essa anomalia parece ser capitais. Nesse gráfico aqui, agora você entende aquele red que apareceu mais cedo, nós temos então em 2018, e aqui você pode ver que essa massa, essa anomalia, é simplesmente o voto das capitais, assim como em 2022, olha só. Essa massa aqui, essa anomalia, é simplesmente o voto das capitais. Aqui a gente tem a função que filtra quais são as cidades que são consideradas capitais. Ela evidentemente pega as capitais do Brasil. Então o que aconteceu? Na eleição de 2022, por questões de infraestrutura, as capitais receberam urnas modelo novo, receberam urnas modelo 2020. Portanto, a anomalia aconteceu nas urnas modelo 2020. Mas não são as urnas modelo 2020 que provocam a anomalia, é o fato dessas urnas estarem nas capitais. Se eles distribuíssem as urnas modelo 2020 aleatoriamente para outras regiões do país, então nós não teríamos a anomalia concentrada nas urnas modelo 2020, ela estaria distribuída em todos os outros modelos de urnas. Então, é simplesmente isso. A diferença que a Live Argentina procura é uma diferença demográfica e não uma diferença de modelo. Não é o modelo da urna que causa a anomalia, é o local em que a urna está, que, por uma questão de infraestrutura, as urnas modelo 2020 estão nas capitais. Um contra-argumento é que o gráfico que a tese argentina apresenta não considera capitais. Isso é mentira. Esse gráfico aqui considera capitais, considera sim o Brasil inteiro. Em um momento posterior, eles retiram as capitais e, curiosamente, a anomalia desaparece. Olha só, aqui nós temos as capitais retiradas e aqui então nós não temos aquela massa. Aí ele vê que aqui tem uma trava e aqui não tem. Na verdade, ambos têm uma trava. Na verdade, eu posso pegar aqui a ferramenta de captura. Basta pegar a ferramenta de captura. E eu posso também traçar uma linha aqui. Deixa eu pegar uma linha fininha para ficar melhor. E pronto, olha só. Aqui nós temos uma trava sim. É só questão de traçar a linha para você ver que a trava existe. Por que a trava aqui aparenta ser muito mais rígida, muito mais nítida? Porque nós temos muito mais pontos. Se você fizer aqui a comparação do modelo de urnas na eleição, aqui está 2018, perdão, seja 2022, você vai ver que as modelos 2020 são aproximadamente 3/8 comparados com 5/8. Então, portanto, claro, você tem muito mais pontos nas urnas modelo anterior e, portanto, a trava, entre aspas, parece ser mais nítida. Na verdade, não. Na verdade, a trava existe nas duas, é simplesmente o limite ali de 300 votos por sessão. Como nenhuma sessão praticamente tem 100% de comparecimento, esse valor é um pouco menor e a trava ficaria, então, um pouco mais para cima. Por isso a gente tem pontos que estão destoando.
Agora, por que essas diferenças permanecem mesmo quando a gente elimina as capitais? Um outro argumento é que as urnas modelo 2020 são mais propensas a registrar os votos para Bolsonaro, ao passo que as urnas de modelos anteriores são mais propensas a registrar menos votos para o candidato. Isso é verdade, mas mais uma vez isso é consequência da demografia. Por quê? Porque tem menos urnas modelo 2020, 3/8 contra 5/8. Isso significa que você compara os números absolutos de total de votos para Bolsonaro e Lula, é algo desonesto. Você, claro, vai ter diferenças. Mas mesmo que você considere o número relativo, mesmo que você normalize em termos de 3/8 e 5/8, você vai saber que grande parte das urnas modelo 2020 estão nas capitais. Lá o voto tende a ser mesmo mais polarizado. Então tá aqui. Esse aqui é o voto das capitais. Esse aqui é onde boa parte das urnas modelo 2020, conforme você pode perceber aqui, estão. Portanto, você tem menos urnas modelo 2020 que são propensas, claro, a registrar votos para Bolsonaro como quase nulo, que isso acontece geralmente em regiões afastadas. A gente até vai ver mais adiante que isso é aldeia quilombola, aldeia indígena e assim por diante. Então, mais uma vez, a explicação para isso é uma explicação demográfica. Como a maior parte das urnas de 2020 estão em capitais, e nas capitais o voto tende a ser mais dividido, Lula, Bolsonaro, mais ou menos, nunca tudo para o Lula e nunca tudo para o Bolsonaro, é menos provável que uma urna modelo 2020 penda para um candidato em particular. Então, se a maior parte das urnas modelo 2020 está em regiões onde os candidatos tendem a ter quantidades semelhantes de votos, é evidente que as urnas de modelo anterior vão estar nas demais regiões, onde Bolsonaro tende a ter menos votos se você considera o Nordeste. Então tá aqui, mais uma vez, a conclusão que atribui o efeito para as urnas modelo 2020, na verdade, está atribuindo a causa errada para o efeito. A causa correta é a demografia, é a forma como as urnas modelo 2020 foram distribuídas. Mas e se a gente elimina as capitais? Até a Argentina se propõe a fazer isso. Então, cada estado do Nordeste é filtrado em cidades com menos de 100 mil ou 50 mil habitantes. Então verifica que as diferenças entre os modelos permanecem, dizendo, portanto, que tem uma diferença entre os percentuais que o Bolsonaro recebe nas urnas 2020 e anterior, ao passo que as urnas modelo anterior concordam entre si. Então o problema seria justamente esse. Nas urnas modelo anterior, o Lula teve 73. Nas urnas modelo novo, o Lula teve 64. E as urnas modelo anterior concordam. 69, 78, 66, 70 e 71. Elas parecem convergir para o mesmo valor. Acho que você já percebeu que aqui a gente tem um caso de indignação seletiva. Como assim? A gente tem um caso em que a diferença de 73 para 74 não pode. Então vamos lá, 73 menos 64, a gente tem uma diferença de 9 pontos. Essa diferença aqui é suspeita, porém, uma diferença entre as urnas, modelo 2009 e 2010, de 69 menos 78, 9 pontos também pode. Então aqui ele afirma que as urnas tendem a concordar, ao passo em que aqui ele afirma que as urnas tendem a discordar, mesmo quando a diferença entre elas é igual. Nesse caso é igual, aqui a gente tem 9 pontos, aqui a gente também tem 9 pontos. Então você está se indignando de forma seletiva. Quando você tem uma diferença de 9,5 pontos percentuais entre 2020 e as demais anteriores, aí você tem algo suspeito. Quando você tem uma diferença de 9,2 pontos percentuais entre as modelos 2009 e 2010, que para você são farinha do mesmo saco, aí isso deixa de ser suspeito. Aí isso passa a ser algo aceitável. Então decidi verificar exatamente quais são essas diferenças entre não somente as urnas modelo 2020 comparadas com as anteriores, como todos os outros modelos anteriores comparados entre si na região Nordeste. Eu usei também o critério populacional de 50 mil habitantes, mas os dados vão sim diferir ligeiramente. Por quê? Porque a Live Argentina utilizou outra fonte para a população, ao passo que eu usei a lista da Wikipedia para a população. Isso é perfeitamente aceitável, isso não compromete os dados. Então a gente vai verificar que as diferenças acontecem não só entre os modelos anteriores e o modelo de 2020, mas também entre os próprios modelos anteriores, às vezes até em valores maiores. Então vamos pegar aqui, por exemplo, no Maranhão. Nós temos uma diferença de 2 pontos entre as modelos 2020 e as modelos anteriores. Porém, se você pegar aqui entre 2015 e 2009, nós temos uma diferença de 4 pontos. Então essa diferença aqui seria normal, mas a outra não. No Piauí, nós temos uma diferença quase nula. Nós temos aqui 0,4 pontos entre 2020 e anteriores. Ao mesmo tempo, nós temos uma diferença de mais de 3 pontos entre as modelos 2010 e as modelos 2013, conforme você pode perceber. Ceará, a diferença é maior, nós temos aqui 28 para 21. Opa, nós teríamos, portanto, então, uma diferença de 7 pontos. Pois é, mas aqui se você comparar entre
por exemplo, 2009, 25 pontos, com 2015 nós temos uma diferença de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, 6 pontos. Então sim, uma diferença de 9 pontos acontece, mas uma diferença de 6 pontos também acontece entre urnas que deveriam ser tudo farinha do mesmo saco, que não deveriam apresentar essa diferença, mas apresentam. Rio Grande do Norte, mesma coisa, olha só. Aqui nós temos 31 para 26, ao mesmo tempo nós temos aqui 20 para 32 entre 2015 com 2009. Aqui na Paraíba é a mesma coisa, uma diferença de 28 para 22, mas ao mesmo tempo nós temos diferenças de 18 para 24, por exemplo. E esse monte de NaN. Esse NaN é porque a Paraíba não usou nenhuma urna modelo 2011. Pernambuco, diferença de 29 para 22. Acontece, mas também acontece 17 para 28 entre urnas 2010 e 2013, que deveriam ser farinha do mesmo saco. Alagoas, 29 para 42. Ok, mas nós também temos 27 para 31, conforme está aqui. Aqui nós temos até uma diferença um pouquinho menor, que até você pode, claro, reclamar, que você até teria um pouco mais de razão, mas como a gente percebeu, as diferenças realmente aparecem, as diferenças acontecem. No Sergipe, 29 para 25, porém nós temos diferenças de 22 para 28, nós temos diferenças até maiores, quando você considera aqui entre os anos de 2009 e os anos de 2015. Por fim, na Bahia, essa diferença é um pouco menor. Nós temos aqui uma diferença de 1 ponto, ao passo em que nós temos 4 pontos entre 2010 e 2015. Em outras palavras, diferença entre os diversos tipos de urnas é algo normal. Isso provavelmente acontece mesmo pela forma como as urnas são distribuídas. Isso provavelmente é aleatório. Isso acontece. Não tem nada demais nesse fato. E vale lembrar que isso também aconteceu na eleição de 2018. Em 2018 nós não tínhamos urnas modelo 2020, por isso tem um not a number aqui em todos eles. Porém, se você comparar aqui, você vai ver, por exemplo, uma diferença de 5 pontos entre 2011 e 2013 no Piauí. Você vai ver aqui, por exemplo, uma diferença de 6 pontos, 79 para 85 no Ceará. Vamos voltar lá para o Alagoas, aqui você vai ter uma diferença de 75 para 57 entre 2009 e 2013. Então, mais uma vez, é perfeitamente normal que aconteçam diferenças entre modelos de urna. Isso não indica fraude, isso acontece em todas as eleições, isso faz parte mesmo de um processo normal. Para a gente terminar aquela sessão, eu quero apresentar uma outra análise que foi feita. Essa análise não foi feita por mim, foi feita por uma pessoa no Twitter, o nick é Lockdown dos Insetos, o arroba é @RTRLSC. Essa pessoa fez uma análise até mais precisa do que a que eu apresentei agora, porque eu fiz a minha análise por estado, que é a mesma análise que a auditoria argentina fez. Eu mostrei que a constatação da auditoria argentina não tem nada demais. Mas o que ele fez, ele foi um passo além, ele pegou locais em que nós temos a mesma zona, e nós temos seções, várias seções nessa zona com urnas diferentes. Então ele está procurando ainda mais heterogeneidade do que eu. Eu considerei um estado inteiro. Ele considerou uma zona eleitoral inteira, que é um espaço menor. Ele verificou que essas divergências ainda acontecem. Então veja só, aqui por exemplo, nós temos Manaus, a zona 32, conforme você pode checar, várias sessões eleitorais e também vários modelos de urna, 2009, 2010, 11, 13, 15, 20. Você pode checar aqui, por exemplo, nos votos do Bolsonaro, 61 a 52. Nós temos uma diferença aí de quase 9 pontos percentuais entre urnas modelo 2009 e urnas modelos 2013. Agora eu estou em dúvida se eu falei 62 ou 52, mas é 52. 61 a 52. E mais ainda, essas diferenças não são consistentes. Essas diferenças não é como se todas as urnas 2020 sempre dessem mais votos. Aqui você pode perceber, por exemplo, que as urnas 2020, a gente pode considerar os votos do Lula. Nesse caso aqui, o Lula teve 38% nas urnas modelo 2020. Porém, nas urnas modelo 2015, ele teve 41% dos votos. Ele teve mais votos nas outras urnas. Então, essa diferença não é consistente em todas as urnas quando você separa por seção. Você pode ver aqui é uma lista bem extensa, eu imagino que tenha boa parte se não todas as sessões eleitorais, conforme você pode checar. Então, mais uma vez, essa diferença é normal e essa diferença não significa fraude. Mas vamos avançar. Como que a gente explica locais que o Bolsonaro teve 0 votos? É dito aqui no Twitter, inclusive, que seriam milhares de locais. Então aqui, por exemplo, você tem esse Twitter do Guilherme Fiuza dizendo que existem sessões nos quais, na cidade, o candidato
Bolsonaro tem quase 70% dos votos, mas algumas seções dão 100% dos votos para o Lula. E esse fenômeno acontece em milhares de urnas pelo país. Mentira, esse fenômeno acontece em 147 urnas pelo país. Não são milhares de urnas. E o total de votos que o Bolsonaro teria, se você considerasse essas urnas, é 16 mil. Conforme a gente faz aqui no final, eu listo todas as urnas e depois eu faço a soma. Esse total corresponde a apenas 16 mil votos, então não é suficiente para resolver uma diferença de 2 milhões de votos que aconteceu entre o Lula e o Bolsonaro. Mas vamos entender, afinal de contas, como que isso acontece. Eu quero que você dê uma olhada aqui no nome das seções. Aldeia Cruzeirinho, Aldeia APWTXA, não sei se é um nome indígena ou se isso é uma sigla. Comunidade Santo Antônio do Maquará, Comunidade Matucará, Comunidade Iauretê, muitas comunidades, Rio Marauiá, você pode pesquisar depois, Missão Salesiana, Igarapé, Tacana, aldeia indígena, zona rural, povoado. Sempre que você tem esses termos, povoado, sítio, aldeia, comunidade, quilombo, isso já indica uma comunidade bastante separada do resto da sociedade, que muitas vezes decide os votos por conta própria. Então, muitas vezes, todo mundo acaba concordando em votar no Lula e você deve imaginar essas razões. Você tem aí uma série de motivos pelos quais a população indígena tende a preferir os candidatos do PT, ou pelo menos da esquerda, ao invés dos candidatos da direita. Então, não tem nada suspeito no fato de vários povoados indígenas terem votado no Lula. As seções em que nós temos essa propriedade são seções indígenas ou seções afastadas de zona rural, ou quilombolas, ou aldeias, ou assentamentos rurais, e assim por diante. Alguns chamam a atenção. A gente tem, por exemplo, um local chamado Rua Direta da Mata Escura. Isso, a princípio, não seria exatamente uma seção rural, indígena e assim por diante. É só você dar um Google aqui em Rua Direta da Mata Escura, você vai ver que o local aqui fica em Salvador, na Bahia. Porém, é só você pesquisar. O bairro da Mata Escura foi descrito como um gueto urbano, resistência quilombola. Então, mais uma vez, está explicado. Charrua também tem 100% dos votos para o Lula em uma seção. Porém, lá em Charrua, perdão se o nome das cidades está errado, eu não tenho familiaridade se a pronúncia das cidades está errada. Mas lá em Charrua, conforme você pode ver aqui, existe uma terra indígena. Essa seção provavelmente estava destinada a essa terra indígena. Confresa, no Mato Grosso, também registrou votos para o Lula, todos os votos para o Lula, mas mais uma vez isso fica em terra indígena. A própria galera lá falou, essa seção aqui é a seção da nossa aldeia e nós votamos 100% no Lula. Aqui você tem no site uma análise de outras seções que tiveram 100% dos votos destinados ao Lula, o que portanto não foi nenhum tipo de surpresa. Outras localidades tiveram poucos votos para o PT, isso não é suspeito. Então Feira de Santana teve uma seção com todos os votos para o PT. Quantos votos para o PT? 15. Guarulhos, quantos votos? 10. Franca, quantos votos? 14. Passo Fundo, 37. E tem um caso bastante curioso, emblemático, Havana, em Cuba, com 32 votos para o Lula. O cara tá em Cuba. Vale lembrar, como eu disse, essas urnas registraram um pouco mais de 16 mil votos. Isso não dá para mudar o resultado da eleição. Aí, se considerar as urnas em que o Lula ganhou com mais de 98%, Rubens aqui, curiosamente o número dele é Rubens 61539650, disse que seriam mais de 5 milhões de índios. Mentira, são nem 100 mil votos para o PT que dá nas urnas nas quais o Lula teve mais de 98% dos votos. Ainda está longe dos 2 milhões necessários para virar o resultado da eleição. Um argumento lá que a tese argentina diz é que as seções adjacentes, aquelas que votaram totalmente no candidato do PT, tinham votos para o Bolsonaro. Isso é verdade. Agora, essas seções elas são adjacentes apenas em número. O que eu quero dizer com isso? Elas têm números adjacentes. Ou às vezes nem são adjacentes no sentido matemático, mas são números próximos. Elas estão na mesma zona, mas elas estão a quilômetros de distância, dezenas de quilômetros de distância. Por exemplo, aqui em Confresa. Então ele fala, olha, a zona 28, seção 158, não teve voto para o Bolsonaro. A zona 28, seção 156 teve, a 159 teve, a 160 teve. De fato. Agora olha no mapa onde elas estão. A 158 está aqui, aldeia do Urubu Branco. A 159 e 156 fica na própria cidade de Confresa. Você pode perceber aqui, Rua Tapirapé e Rua 7 de Setembro.
a seção 160 fica em Santo Antônio do Fontoura, fica bem longe, conforme você pode notar. Então não é porque as seções estão na mesma zona e tem número semelhante que as seções estejam na mesma escola, estejam um do lado do outro. Por mais que em locais muito povoados isso acaba muitas vezes acontecendo, então uma mesma escola acaba tendo várias seções de uma mesma zona, nem sempre é assim, conforme você pode checar no mapa que eu fiz aqui. Lá no meu programa eu tenho uma função que recebe uma cidade, uma zona e uma seção e devolve o endereço da urna, que você pode muito bem checar para todas as demais que são apresentadas. Ah, agora isso aconteceu só em 2022? Não, em 2018 nós também tivemos vários locais que registraram 0 votos para o Bolsonaro e 100% dos votos para o candidato do PT, que na época era o Fernando Haddad. Mais uma vez mantendo o padrão de comunidades indígenas e quilombolas, 11 mil votos, conforme você pode checar na minha lista aqui. Depois, se você quiser, você pode checar uma por uma. Muitos afirmaram que tinham cidades com 0 votos para o Bolsonaro. Isso é falso, nenhuma cidade registrou 0 votos para o Bolsonaro. Algumas seções registraram, mas toda cidade registrou alguns votos para o Bolsonaro, e quando eu digo alguns eu me refiro a milhares, exceto cidades muito pequenas, evidentemente, em que a quantidade de votos foi pequena para ambos. E a gente pode citar o exemplo aqui, em que uma pessoa afirma, o Kirk299 Patriota afirma que Bolsonaro teve 0 votos em São Gabriel da Cachoeira. Mentira, Bolsonaro teve 19,36%, isso dá 4 mil votos em São Gabriel da Cachoeira. Outro argumento é esse vídeo aqui que mostra alguns indígenas numa manifestação pró-Bolsonaro, conforme você pode perceber. Isso aqui não diz muita coisa, isso aqui é a mesma coisa que você fotografar alguns palmeirenses e dizer que só tem palmeirense no estado de São Paulo. Não é porque você tem meia dúzia de índios com a bandeira do Brasil numa manifestação para Bolsonaro que todos os indígenas estejam alinhados ao Bolsonaro. Essa imagem não significa absolutamente nada, porque pelo mesmo argumento eu posso mostrar indígenas em manifestação contra Bolsonaro e dizer então que todos eles estariam alinhados em favor do PT. Ambas as análises são falácias. Como que eu explico, então, a inconsistência na escolha entre presidente e outros cargos? Por exemplo, em Quiterianópolis, no Ceará, não teve nenhum voto para Bolsonaro numa sessão, mas essa sessão registrou 53 votos para deputados federais de legenda 22. A resposta é, não tem nada na urna que te impede de votar 13 para deputado e depois 22 para presidente. Ou o contrário, 22 para deputado e depois 13 para presidente. Você pode fazer isso. Por mais que boa parte das pessoas dentro da bolha, tanto da bolha de esquerda quanto da bolha de direita, não fariam isso, elas vão votar em candidatos do começo ao fim alinhados com o ponto de vista que elas têm, a maioria do público não tem essa restrição. A maioria do público não tem problema em votar num deputado que seja de direita e num presidente de esquerda ou vice-versa. Então, a resposta aqui nesse caso, basicamente é saia da bolha e você vai perceber que isso é perfeitamente possível. E como que esses deputados conseguem ser votados naquela cidade? Fazendo campanha. Um deputado que faz campanha na cidade, que conversa com o eleitorado, com a maior parte do eleitorado, o cara não tá nem aí se o cara é 22 ou se é 13. O deputado veio aqui, conversou comigo, ouviu meus problemas, prometeu resolver meus problemas, eu vou votar nele. O deputado do 13 nem veio aqui, por exemplo. Então eu vou votar no deputado que apareceu. Ah, eu vou votar no Lula para presidente? Vou, mas ao mesmo tempo eu vou votar no deputado 22, porque eu gostei dele, porque eu não me importo com essa distinção, mesmo que para alguém dentro da bolha isso pareça absurdo. Vamos pegar aqui então o caso de Quiterianópolis. Nós temos 2 deputados mais votados, o 2255 e o 2299. Quem são? São o Júnior Mano e o Matheus Noronha. O Júnior Mano, conforme você pode checar na publicação da esquerda, fez campanha em Quiterianópolis. Ele inclusive tem aqui um vídeo dizendo o que ele fez por Quiterianópolis. E o Matheus Noronha, conforme a Folha do Sertão noticiou, ele é filho do Genésias Noronha, que visitou Quiterianópolis para apresentar o filho como candidato a deputado. Então, os habitantes viram esses candidatos e falou, legal, eles vieram aqui na cidade, eles deram atenção pra gente, eu vou votar neles. Simplesmente isso. Além disso, os demais votos foram alinhados com a esquerda. O deputado estadual mais votado era do PCdoB, o senador mais votado era do PT e o governador tinha legenda 13. Então não é impossível que um eleitor não tão polarizado escolha votar em candidatos de esquerda para um cargo e para candidatos de direita para outro, porque a maioria dos eleitores não se preocupa com isso. Se você ainda não acredita, eu vou te dar um exemplo bem claro aqui. A própria prefeita de Quiterianópolis apoiou o Júnior Mano, legenda 22. Para deputado federal apoiou a Gabriela Guiar, legenda 55. Para deputado estadual para senador apoiou o Camilo Santana, legenda 13. E para governador apoiou o Roberto Cláudio,
legenda 12. Partidos esse, o 22 e o 13, e boto o 12 do lado do 13, foram grandes rivais, foram os maiores rivais nessa eleição, mas a prefeita não teve problema nenhum em colocá-los no mesmo voto. Se a prefeita fez isso, qualquer outra pessoa pode fazer, não tem nada demais. Um outro exemplo, aqui em São Paulo, se eu não me engano, José Serra declarou voto no Tarcísio e declarou voto no Lula ao mesmo tempo. Então, para muita gente, isso não é um problema. Agora, será que existem dois códigos-fontes na urna? Para a gente entender essa alegação, vamos entender uma coisinha. Toda urna tem o que a gente chama-se de log da urna. Para você ver o log da urna de uma sessão, você vem aqui em dados da urna, aí você escolhe a sua urna. Eu vou colocar qualquer lugar, Anadia, na Lagoa, zona 48, seção 91, pesquisar. Desse jeito. Aí você vai vir aqui em log da urna, e aí você vai clicar em baixar o arquivo zip. Desse jeito. Você vai receber um arquivo zip, e aí você vai ter aqui um arquivo .loggs. Você clica, e você vai receber um arquivo logd.dat. Clica nele, e aqui você vai ter o log da urna, que é o registro de todas as operações que acontecem na urna. Pois bem, de acordo com a tese argentina, nós teríamos dois códigos-fontes na urna, o que seria uma coisa bastante preocupante. Por quê? Porque algumas urnas possuem a linha solicitação de número de sessão, e algumas urnas não possuem essa linha. Portanto, a única explicação para isso seriam dois códigos-fontes. Em primeiro lugar, isso não significa que tem dois códigos-fontes, apenas significa que tem uma condição que quando verdadeira imprime essa linha e quando falsa não imprime essa linha. Se você já programou na vida, você já chegou na parte do if, que eu acho que é a segunda coisa que você vê em programação depois de variáveis, então você sabe que é perfeitamente possível que o mesmo programa produza saídas diferentes dependendo de como o fluxo do programa acontece. A maioria dos programas, a imensa maioria dos programas, não são simplesmente faz isso, faz aquilo, pronto. Geralmente é faz isso, se condição faz aquilo, se outra condição faz aquilo outro e assim por diante. Normalmente os programas têm if, else, entre outros laços de repetição. Um programa não vai produzir sempre exatamente o mesmo log. Log não é código-fonte e log não é resumo de arquivo. Essas duas coisas sim. O código-fonte, claro, por definição, dois códigos-fontes diferentes são diferentes e dois resumos diferentes também são de códigos-fontes diferentes. Dois logs diferentes não são de códigos-fontes diferentes. Eu até estou regravando essa sessão porque eu tinha só falado isso originalmente, porém eu achei uma explicação. Aqui no site da BBC nós temos uma entrevista com uma pessoa que teve acesso ao código-fonte chamado Marco Simplício. A única forma de saber isso é tendo acesso ao código-fonte mesmo. Sem acesso ao código-fonte não dá para saber. E o que o Marco Simplício diz? Diz que essa linha de log é exibida quando o mesário informa a sessão errada. Então, se o mesário informa a sessão correta, a urna recebe o número da sessão, não é escrito nada no log conforme está visto aqui. Porém, se o mesário erra e o mesário corrige a sessão, aí sim aparece solicitação de número da sessão. Então, se você acha que é impossível o mesmo código-fonte produzir dois logs, dá uma olhada nesse código-fonte que produz dois logs. Então, primeiro ele faz o teste de assinatura, isso aqui não é o código-fonte da urna, tá? Não é o algoritmo da urna. Isso aqui é um algoritmo ficcional que se comporta como a urna se comporta, que eu criei justamente para demonstrar. Ele solicita a data e hora, escreve a solicitação, recebe a data e hora, solicita o número da sessão, recebe o número da sessão. Aí ele vê se o número da sessão é válido. Se o número da sessão for válido, ele solicita a sessão novamente, escreve a solicitação no log. Olha só, isso aqui chama-se if. Acho que é a segunda coisa, como eu disse, que você vê quando você estuda programação, e isso aqui mostra que é sim possível o mesmo código-fonte produzir dois logs. Então tá aí, você só precisa de um if para isso acontecer. E como que eu posso ter mais uma garantia de que tudo que está na urna é o mesmo software, independente da urna? Para isso você tem aqui o site do TCE, em que você tem acesso aos resumos dos arquivos. O resumo é algo que é uma sequência de caracteres que você obtém a partir de um arquivo original. Essa sequência de caracteres tem tamanho fixo e ela é única para aquele arquivo. Se você mudar uma vírgula no arquivo, o resumo muda completamente. Portanto, isso é uma garantia. Aqui no site do TCE, infelizmente, no momento não está abrindo. Eu vou checar aqui, não é a minha internet, é o site do TCE. Isso, inclusive, explica algo que eu vou mostrar mais adiante. Mas a questão é, nós temos no site do TCE o resumo de todos os arquivos da urna. E você pode ver que os resumos são únicos. Para cada modelo de urna, você tem um conjunto de resumos. E não existe código A e código B. Não, existe código simplesmente. Não tem dois códigos-fontes na urna. Por fim, a gente pode checar essa tese, lembrando que, de acordo com os argentinos,
as urnas modelo 2020 são as únicas auditadas pelo governo Bolsonaro. E eu fiz um programa, esse programa tá aqui, a pasta chama-se Acre, mas na verdade tem os logs do Espírito Santo, porque eu fiz com Acre e depois com o Espírito Santo. Aqui em logs a gente tem o log de todas as urnas do Espírito Santo, conforme você pode checar aqui, é log pra caramba, só clicar em qualquer um deles, a gente tem um log, tá em formato TXT, eu converti. Aí eu coloquei todos os logs num único arquivo, chamado result.txt, e eu rodei aqui esse programa em Python. O que esse programa em Python faz é procurar todas as instâncias em que aquele suposto segundo código-fonte aparece, e imprimir a seção e também o modelo da urna. Isso originalmente era uma tentativa de ver se tinha algum padrão, tipo zona rural, alguma coisa assim. Não tem. Depois foi esclarecido que isso acontece quando o mesário erra o número da seção. Mas aqui o curioso é que quando você roda, você descobre que existem urnas modelo 2020 que possuem esse comportamento. Urnas que supostamente foram auditadas no governo Bolsonaro. Então a auditoria argentina deveria ir lá cobrar o Bolsonaro. Por que tem 2 códigos fontes na urna que ele auditou? Conforme você pode checar aqui. Tá aqui, 3 urnas modelo 2020 que apresentaram isso. Na verdade, não tem 2 códigos-fontes, ao menos isso não vai para a conta do Bolsonaro. Na verdade, esse código-fonte é um só, e o que acontece é que, quando o mesário erra a seção, aí sim aquilo é impresso no log. E se o mesário não errar a seção, isso não acontece, conforme você pode ver aqui. Aqui é simplesmente a mesma saída que eu já mostrei para vocês. Será que a lei de Benford seria adequada para avaliar os votos que um candidato recebe? A lei de Benford nos diz que num conjunto de dados gerado naturalmente, por exemplo, os resultados de uma eleição com algumas restrições, a gente vai entender isso daqui a pouquinho, ou registros orçamentários, o número 1 aparece como o primeiro dígito significante em cerca de 30% do tempo. O 2 vem depois, cerca de 17,6%. O 3 vem depois, 12,5%. E assim por diante. Conforme essa tabelinha aqui mostra pra gente. Na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A lei de Benford pode ser um indicador de que um conjunto de dados foi gerado de maneira artificial, de que alguém botou o dedinho onde não devia e mexeu nos dados. Por exemplo, em contas públicas. A lei de Benford já foi utilizada para detectar fraudes a partir daí. Na eleição iraniana, a mesma coisa também foi feita. E a gente pode usar o nosso programa, eu adaptei ali a linha de comando, tá tudo no GitHub, você pode checar todas as funções, para fazer essa checagem na eleição de 2022. E a gente vai ter um resultado, a princípio, alarmante. Nem a eleição de 2022, nem a de 2018 satisfaz a lei de Benford quando a gente considera os votos que cada sessão teve. Olha a sequência, 1, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. O mesmo vale aqui para os demais. A gente nem precisa falar em porcentagem, porque isso claramente não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso foi inclusive utilizado num documento que clamou por medidas urgentes para restabelecer a soberania nacional. Mas espera aí, vamos fazer um pequeno teste com a lei de Benford e vamos aplicar o mesmo teste nos comparecidos, nas pessoas que apareceram para votar. Isso não deveria ser um dado modificado, isso não deveria ser um dado contaminado. Afinal de contas, é só a pessoa que foi para votar. Você vai perceber que a mesma coisa acontece. Os dados, a ordem são 2, 3, 1, 4, 9, 8, 7, 6, 5. Mais uma vez, não obedece à lei de Benford. E não tem nenhuma surpresa nisso, porque o intervalo dos números é muito pequeno, entre 0 e 300. A lei de Benford não foi feita para ser aplicada nesses casos. Como nós temos números que vão de 0 a 300 ou de 0 a 400 nas capitais, nós nunca vamos ter uma urna com 500 votos. Nós vamos ter algumas urnas com 50 votos, mas elas são poucas. Por isso o 5 aparece mais para baixo de onde ele deveria estar. Então você não pode aplicar a lei de Benford para um intervalo tão pequeno, de 0 a 300 ou 0 a 400, se você considerar a capital. O mesmo erro foi cometido lá na eleição de 2020 dos Estados Unidos. A maneira correta de aplicar a lei de Benford é utilizar um número que tenha um grande intervalo. Felizmente, dá para fazer isso na eleição. Para isso você vai utilizar o total de votos que cada cidade teve. Quando você faz isso, a lei de Benford é satisfeita, olha só, tanto para a esquerda quanto para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem uma pequena anomalia, 9 e 8, mas isso não dá nem por 10 ocorrências, e aqui 8, 9, tudo em ordem. Isso não é uma anomalia que permita concluir que a lei de Benford foi violada, você precisa muito mais. Quando você considera lá o valor em porcentagem, você vai ter 0,29, bem perto de 0,30, 0,17, igual, 0,32, 0,17, 0,11, 0,11 também, aqui deveria ser 0,12, enfim, são valores muito perto e, portanto, a lei de Benford é cumprida no caso das eleições. A galera lá só estava aplicando o teste de forma errada e, portanto, estava chegando num resultado errado. Bom, até agora a gente usou os dados do TSE e a gente tem uma resposta bem clássica que a galera dá para isso. Os dados do TSE foram adulterados. Vamos entender por que eles
Não foi. O site do TSE saiu do ar no momento em que a live da divulgação da tese argentina aconteceu. Quem está familiarizado com a internet sabe que isso é consequência do número de acessos alto. Isso acontece frequentemente com sistemas que vendem ingresso para show ou para jogo, por exemplo. Você tem algum jogo ou show que é muito procurado e, portanto, o site sai do ar na hora que a galera vai comprar ingresso. Eu não sei se ainda é assim, mas na minha época de vestibulando, o site do INEP, que divulgava as notas do Enem, e o site do SISU, onde você escolhia os cursos, também saía do ar. Especialmente na hora, no caso do SISU, em que as pessoas iam ver os resultados. Você resolve isso com escalabilidade. Você consegue fazer com que o site seja possível de crescer e permanecer no ar conforme recebe acessos. O site do TSE, evidentemente, é programado em alguma escala, mas nenhum sistema é infalível perante a possibilidade de sair do ar quando recebe muitos acessos. Isso acontece, inclusive, no site do Enem e no site do SISU. Isso é normal. Há quem considere suspeito que um sistema de porte e importância do TSE apresente problema, mas você está dando muita importância ao sistema do TSE. Por quê? Porque o sistema que saiu do ar é o sistema de visualização dos resultados. Isso não foi feito mesmo para receber tantos acessos simultâneos. E também não é um sistema tão importante. Por quê? Porque o cômputo do resultado da eleição não ocorre através dele. Você não vai computar o resultado da eleição através daquele site bonitinho que você acessa. Você vai computar através dos boletins de urna num sistema restrito, num sistema inacessível ao público, inclusive. O site que saiu do ar foi só o site em que você confere os resultados e onde você baixa aqueles dados públicos. Esse site não é programado para escalar tão rapidamente, com um número tão grande de acessos. Aí você tem aqui um cara, essa publicação está no Twitter, mas eu vendo aqui o estilo da postagem, eu imagino que seja no Facebook, dizendo que ele é do ramo e que um site do TSE não cairia por causa de acessos porque é escalável ilimitadamente. Eu vou dar um perdão aqui do termo, tá? Nada é escalável ilimitadamente nesse universo, porque os recursos desse universo são finitos, mas ok. Até na indústria a gente diz que algo é escalável infinitamente, na verdade só tem um hardware muito robusto que dá conta disso. Mas ainda assim, a gente verificou que outros sites de instituições governamentais saem do ar. Isso acontece com muita frequência, isso não é verdade, o site do TSE pode sim sair do ar. E aí ele diz que o erro 502 se refere a mau roteamento e que o erro 502 não poderia ser causado por excesso de requisições. Mentira! Conforme você pode ler aqui, uma das causas mais comuns para o erro 502 é justamente o servidor sendo sobrecarregado por excesso de visitantes. Isso pode acontecer, então é mentira que o servidor não apresentaria erro 502 se fosse resultado de um grande número de acessos. Ainda assim, acreditam então que o site saiu do ar para que as informações fossem adulteradas para fazer com que as contestações da tese argentina não ocorressem. Isso também está errado, porque as constatações ocorrem. Eu acabei de mostrar para vocês que as constatações ainda ocorrem. Tudo que eu fiz foi explicar as constatações. Em nenhum momento eu falei, isso não aconteceu, a tese argentina forjou dados. Não, a tese argentina não forjou dados. A tese argentina interpretou dados de forma errada. Mas mesmo que o site tenha saído do ar de propósito, a gente tem garantia de que os arquivos não foram adulterados. Como? Todo arquivo no site do TSE passa por uma função hash. Onde que eu vejo exatamente essa função hash? Basta eu acessar os dados abertos do TSE, conforme você pode acessar através daqui, e você tem o boletim de urna, e você tem também a hash do boletim de urna. A hash desse arquivo aqui tem que condizer com a hash que vem aqui dentro. Aqui você pode baixar esse valor e aqui você vai ter uma string bem grande de caracteres, conforme você pode checar. Essa string aqui. Essa string aqui, eu acho que você percebeu uma sequência de letras e números, e essa sequência de letras e números é um produto direto do conteúdo do arquivo. Se você modifica uma vírgula no conteúdo do arquivo, a hash muda totalmente. Você pode fazer o teste. Aqui eu tenho um sistema de input e output de SHA-512, então eu vou dar uma cabeçada no teclado, a hash é essa aqui. Agora eu vou colocar um ponto no meio, olha só, a hash mudou completamente, a hash alterou totalmente, conforme você pode checar aqui. Tudo mudou. Você faz uma alteração mínima e a hash muda completamente. É justamente para isso que a hash serve. Então se você baixou alguma coisa antes do site do TSE sair do ar, é só você comparar a hash. É só você calcular a hash do arquivo, você tem milhões de utilitários que fazem isso, e aí você confere se é o valor igual ao valor que deveria ser. Se for, então o arquivo não foi adulterado. Ah, mas a data mudou. É sim, quando você muda arquivos dentro do disco rígido, a data de fato
muda. Você pode upar o arquivo e a data vai mudar, mas isso não quer dizer que o conteúdo do arquivo mudou. A data só indica quando que o arquivo foi acessado, salvo no disco, por exemplo. Então aparece lá, modificado em dia 5 de novembro, mas o modificado em diz respeito a quando o arquivo foi escrito no disco rígido, e não a quando o arquivo teve o seu conteúdo modificado. O que diz se o conteúdo foi modificado ou não é a hash, não a data. É uma mania de querer usar coisas como assinatura que não servem como assinatura. Data de modificação não é assinatura. Hash é assinatura e a hash você pode checar que não mudou. Além disso, você pode também acessar o canal desse cara aqui. Esse cara fez a auditoria e esse cara fez os dados do TSE, um backup desses dados antes deles saírem do ar. Tá aqui, votos T1, eleição 2. Basta você fazer o download, eu já fiz o download, tá nessa planilha do Excel, e aí basta você trabalhar com ela e basta você fazer a própria auditoria. Isso aqui que apareceu aqui eu vou explicar, porque talvez agora você esteja curioso. Isso aqui é o meu guia de como montar o vídeo. Então aqui são os módulos que eu já fiz o roteiro, já gravei, já editei e já exportei. Então ali eu tô gravando aos poucos, estou fazendo vários módulos. Aquilo ali é meu guia para organizar o vídeo no final. Eu tenho essa metodologia para produzir. Mas vamos voltar aqui ao tema. Então, como que aqui funciona? Aqui você vai escolher um número aleatório. Você vai escolher uma linha aleatória do jeito que você quiser. Eu vou fechar o olho, vou clicar e vai ser a linha que eu peguei. Pronto, tá aqui. A linha 174679. Essa linha corresponde à seção em Campo Grande. Agora a gente vai pegar o número da zona 53, seção 133. Agora vamos lá no site do TSE, naquele site que saiu do ar, e vamos verificar o arquivo antes do site sair do ar, se as coisas mudaram. Para isso a gente vai vir aqui, dados da urna, Brasil. Agora a gente vai colocar Campo Grande, certo? Campo Grande, conforme você pode ver, está aqui. Campo Grande fica no Mato Grosso, então Mato Grosso do Sul, perdão, MS. Aí a gente vai digitar Campo Grande, ok? Agora eu não lembro quais são os números, então vamos voltar lá. Os números são 53, 133. Beleza, então a gente vai pegar 53, a gente vai pegar 133. 133 deve estar lá embaixo, então 133. Pesquisar. Aqui nós temos então para presidente. O 13 teve 106, o 22 teve 128 no segundo turno. Vamos lá, no campo certo e olha só o que nós temos aqui. 106, 128. Você pode fazer com quantas linhas você quiser, que você vai ver que os dados não mudaram. Os dados são iguais. Você pode fazer a soma. Você pode ver que a soma é igual. Tanto a soma posterior quanto a soma anterior é o mesmo valor. O valor que os candidatos tiveram na eleição, o total mesmo, aquele total, não mudou antes e depois do site do TSE sair do ar. Vamos agora então para alguns argumentos um pouco mais ingênuos. O primeiro deles é que muitos eleitores disseram, eu fui pesquisar a minha sessão aqui no site do TSE, então por exemplo um cara foi lá em Miami, ele selecionou aqui a localização para Miami, fez a pesquisa e não achou a sessão dele. Ele disse, então quer dizer que estão suprimindo os votos da minha sessão. Por exemplo aqui, o camarada, o Tagan Wide Albernard Garcia, estava na seção 3345 da zona 1, em Miami. E ele foi pesquisar no site do TSE e a seção dele não apareceu. Isso é verdade, a seção dele não aparece. Mas isso tem uma explicação muito simples. Para a gente entender essa explicação, a gente vai acessar aqui aquela database de eleitorado. Essa database é um pouquinho pesada, mas você pode baixá-la tranquilamente aqui no site do TSE. Basta você fazer o download aqui dos dados abertos. Você vai ter que selecionar eleitorado por local de votação. E agora aqui a gente vai esperar, claro, carregar a database do eleitorado. Então tá aqui. Aqui a gente tem o número da zona, o número da seção. Vamos fazer uma busca por 3345. Tá até salvo no cache do Excel. Localizar próximo e tá aqui. 3345 Miami agregada. Olha só, agregada na zona 1346. Essa zona sim, a 1346, está no site do TSE. Isso significa que a zona 3345 foi mesclada na mesma urna que a zona
1346. E os caras que foram encaminhados a votar na 13345 falaram, é aquela urna ali. Para o cara que vai votar, tanto faz se está agregado ou não. Ele só quer ir para a urna dele e votar. Então foi isso que aconteceu. Falaram, ó, vai votar lá. O cara foi lá, votou, não percebeu que estava agregada, sequer tinha obrigação de perceber que estava agregada. Isso nem é problema dele. E depois, na hora que foi procurar, não achou e fez esse estardalhaço. O resultado é urna agregada, você tem que pesquisar na urna que recebeu a agregação. O seu voto vai estar ali. Agora, a gente tem um outro tweet aqui. Esse tweet me deixou puto de verdade porque eu perdi um tempo um pouquinho grande checando ele e eu descobri que era tudo mentira, que já era previsto. Não sei se a culpa é minha por ter me proposto a checar um negócio tão besta ou se a culpa é da Cássia que fez um negócio tão besta. Enfim, ela disse que algumas cidades tiveram mais votos para o Lula do que habitantes. Nossa Senhora da Glória, Porto da Pedra, Poço das Antas, Chique-Chique e assim por diante. Eu decidi checar uma por uma, eu poderia ter parado na segunda, porque já deu para perceber o modus operandi. Para isso você vai aqui no site da UOL, aqui você tem a apuração por cidade, e para isso você vai aqui na Wikipedia, aqui você tem a população dos municípios. Está aqui, todos eles possuem uma população maior do que o total de votos para Lula. E uma população diferente da população informada aqui, e um total de votos diferente do total informado aqui também. Então Nossa Senhora da Glória teria 13 mil habitantes, na verdade não, na verdade tem 37 mil. E assim por diante. Lula sempre tem menos votos que população. Existem duas cidades, Barragem e Nova Liberdade, que aparentemente não existem. E existem cidades que aparentemente os caras não sabem escrever. Poço de Antas, aparentemente as Antas lá escreveram errado, é Poço das Antas. Porto da Pedra é Porto de Pedras. Barragem Nova Liberdade não existe. Guanambim é Guanambi, não tem o M no final. Então, é basicamente isso. Agora vamos lá. De acordo com alguns tweets, o deputado Paulo Teixeira, o candidato Paulo Teixeira, eleito deputado, teria solicitado uma recontagem. Isso teria feito com que ele fosse eleito. E aí vem as perguntas. Espera aí, é possível solicitar recontagem, em primeiro lugar? Segundo, por que só o PT foi atendido? E terceiro, se a urna é segura, como diabos o número de votos muda de uma vez para outra? Calma que isso é uma confusão gigantesca. É verdade que muitas matérias usaram o termo recontagem. O deputado do PT é reeleito depois de recontagem de votos. Mas o que aconteceu na vida real não foi uma recontagem no sentido que você imagina dos votos serem reauditados. Vamos entender o que aconteceu. Nós temos um cara chamado Pablo Marçal. A candidatura do Pablo Marçal foi considerada inválida. O Pablo Marçal foi eleito. Se ele foi eleito, a candidatura foi considerada inválida, então ele não pode assumir o cargo e, portanto, o cargo dele fica vazio. Só que não vai deixar uma cadeira vazia no plenário. Alguém precisa ocupar essa cadeira. E aí acontece o que é feito, que é chamado de recontagem. Recontagem não é o processo de analisar boletim de urna para contar votos. É o processo de recalcular os votos que você já sabe e determinar quem tem que assumir. O cálculo de deputado é um pouquinho mais complexo, porque tem a questão da legenda. Então, quando o Tiririca foi eleito, ele puxou um monte de gente do partido, se não me engano, da coligação por causa da legenda. Então, o termo recontagem designa justamente isso, o ato de determinar quem que tem que assumir aquele cargo vago, aquela posição vaga dentre os eleitos, e com isso o Paulo Teixeira foi quem se revelou nos cálculos. Então o termo recontagem não designa o ato de você computar novamente os votos. O número de votos permanece o mesmo antes e depois da recontagem. A única coisa que muda é quem entrou, porque o Pablo Marçal não entrou e, portanto, ficou uma vaga livre e essa vaga passou a ser do Paulo Teixeira. É muito simples, quem compartilha isso dizendo que os votos foram recontados, eu não diria que está mal intencionado porque as matérias não colaboram. As matérias usam o termo recontagem e dão a entender isso. Agora vamos falar brevemente a respeito da apuração. Muita gente acompanhou a apuração pela internet, no site do TSE, ou ainda pela TV, e dava a impressão de que o Bolsonaro caía numa quantidade fixa e o Lula subia numa quantidade fixa. Isso deu a entender de que era um algoritmo que estava fazendo isso de maneira fixa. De fato, quando você olha o gráfico da apuração de longe, parece que o negócio está acontecendo de maneira fixa, incrementado e decrementado em intervalos constantes. Mas o TSE fornece aqui o histórico da totalização para presidente do primeiro e do segundo turno. Você pode fazer o download, são duas planilhas, primeiro e segundo turno, e a primeira coisa que você percebe, não sei se você lembra lá, a TV atualiza muito mais devagar, mas o TSE atualizava mais ou menos uma vez a cada 2, 3 minutos. Na vida real aconteciam 3, 4, 2 atualizações por minuto. Na vida real, os votos atualizavam muito mais rápido. E a disputa, na vida real, digamos assim, era muito mais emocionante se você considerasse isso aqui. Na prática, ninguém tinha acesso a isso no momento
momento da apuração, esses dados ainda não estavam públicos, os dados foram colocados públicos depois. Mas está aqui, a cada minuto nós temos várias atualizações de votos, conforme você pode checar nessas entradas aqui. Aqui nós temos todos os candidatos, o total de votos, a porcentagem. Agora eu quero que você dê uma olhada nesse programa aqui que eu fiz, justamente para estudar esse comportamento. Vamos colocar aqui a opção de primeiro turno e vamos ver como que o gráfico realmente se parece quando a gente dá zoom nele. A coisa mais legal aqui do Python é que você pode dar zoom quanto você quiser no gráfico. Eu não sei porque que ele está exibindo dois gráficos, e eu fiquei com preguiça de arrumar. Mas está aqui, esse é o gráfico real, olha só, parece mesmo constante. Agora vamos dar zoom e eu quero que você veja como que é a curva do Bolsonaro, olha só. Eu tenho uma tendência de queda, mas nessa tendência de queda tem um monte de comportamento de subida, descida, porque claro, é uma coisa orgânica, não é um algoritmo que está decrementando. Na vida real, a verdadeira tendência é essa aqui. Um monte de altos e baixos, é uma coisa totalmente aleatória, não tem nenhuma repetição, não tem nenhum padrão na cadeia do Bolsonaro. O mesmo vale quando a gente considera aqui a do Lula. Olha só, a do Lula tem exatamente a mesma coisa. E aqui embaixo a gente tem essa confusão, a legenda não está bem posicionada, isso é culpa minha, mas aqui você tem os demais candidatos. Se você der zoom, você vai ver que a coisa é um pouco mais estática, porque esses candidatos, com todo respeito, não recebem tantos votos assim, então, portanto, o percentual não tende a mudar. Mas ainda assim tem altos e baixos, conforme você pode ver. Pela cor, essa é a da Simone Tebet. Se você voltar, aqui a gente tem a do Ciro Gomes. E assim você pode ver a de todos. Quanto menos votos o candidato recebe, mais monótona é a curva dele, conforme você pode ver nesses casos aqui. Ele é o Péricles e aqui são os nulos. Os outros aqui, infelizmente, a legenda não está exibindo. A título de curiosidade, a gente pode dar zoom aqui naquela virada inicial. Na virada inicial você vai ver que é isso aqui. Também acontece esse comportamento. E aqui vamos ver a virada verdadeira como que foi. Olha só, a virada verdadeira foi também marcada por esse comportamento. A virada verdadeira foi muito emocionante se você tivesse acesso a isso. Porque primeiro o Lula sobe, depois empatam, depois o Lula sobe, depois empatam, depois o Lula cai, depois vira e aí sim o Lula se mantém. Ou seja, na vida real não aconteceu uma única virada que se manteve. Na vida real, virou, voltou algumas vezes. A mesma coisa vale quando a gente considera aqui o segundo turno. Então, para isso, eu vou trocar o 1 por 2 desse jeito. Vou rodar o programa novamente. Ele vai fazer dois gráficos de novo, por algum motivo que eu não sei. E aqui nós temos, então, todo o comportamento. No comecinho, mais uma vez, tanto a curva do Bolsonaro quanto a do Lula tem vários altos e baixos. É uma coisa bastante orgânica mesmo, acho que já deu para constatar isso. E mais uma vez a virada também acontece desse jeito. Também acontece em várias etapas. Sobe, desce, conforme você está vendo aqui nessa outra versão. Ah, mas por que as curvas são muito parecidas? Elas de fato são muito parecidas. Se você comparar primeiro e segundo turno, elas são muito parecidas. Até os empates e desempates que acontecem na virada são parecidos. Isso acontece porque a apuração aconteceu mais ou menos no mesmo ritmo. A ordem das urnas apuradas não é aleatória e também não é uniforme. Começam a apurar as urnas com mais infraestrutura e depois vão pegando as regiões periféricas. Isso acontece numa ordem que foi quase a mesma entre o primeiro e o segundo turno. Isso não mudou de primeiro para segundo turno. Então, nós temos, portanto, gráficos parecidos. Não é uma imensa coincidência, é algo esperado. Algo esperado porque a ordem de apuração foi semelhante e o público tende a votar mais ou menos do mesmo jeito no primeiro e no segundo turno. Então não tem nenhuma surpresa nesse fato. E tem uma coisa bastante desonesta que é comparar a apuração do Brasil com a apuração americana. Isso é desonesto por dois motivos. O primeiro deles, o gráfico da apuração americana não é da apuração americana, é das pesquisas da eleição americana. Então, a menos que a apuração tenha durado um ano, que ela não durou alguns dias, isso aqui são a variação dos candidatos nas pesquisas e simplesmente isso. Isso aqui não é o resultado da apuração. Em segundo lugar, a votação nos Estados Unidos é totalmente diferente da votação no Brasil. O método de cômputo, o método de verificação dos votos, a forma de votar, então não tem cabimento nenhum você fazer esse tipo de comparação. Agora, o que as outras pessoas disseram sobre as eleições de 2022? Tem muita notícia falsa. Tem um suposto anúncio do Superior Tribunal Militar a respeito de fraude nas eleições, não aconteceu. Tem uma informação de que hackers russos avisaram o exército sobre fraudes, não aconteceu. Ou de que a Polícia Federal verificou que haviam urnas com votos já inseridos, também não aconteceu. E tem também piadas que postam no Twitter e que às vezes a galera acredita. Então, a Paula Tejano, Thomas Turbano, Power Guido, Shota Nakama, Seu Cumiadora e outros nomes assim, todos eles são nomes feitos para zoar com quem acredita neles.
e já teve caso de gente famosa que acreditou. Tem ainda coisas fora de contexto, tá? A Mia Khalifa foi exibida aqui, a Mia Khalifa é uma atriz pornô, pra quem não sabe, como uma especialista do Tribunal de Haia. A cantora do ABBA, Agneta Faltskog, foi apresentada como uma juíza sueca. Então, isso também acontece. Mas tiveram auditorias sérias. A Revista Brasileira de Estatística utilizou corretamente a lei de Benford e constatou que os números das eleições de 2002 e 2018 estavam em conformidade com o esperado. Provavelmente vão fazer uma equivalente para 22. A OAB produziu um relatório que falhou em encontrar qualquer suspeita de irregularidade na eleição de 2022. O TCU também produziu um relatório e não encontrou incongruências. E hoje, as Forças Armadas, hoje dia 9, já é dia 10 porque eu estou gravando depois da meia-noite, também entregaram ao TSE um relatório. Esse relatório eu encontrei ele apenas no Telegram das Forças Armadas, eu mandei aqui no meu perfil do arquivo da internet, você pode ver. Ele não aponta nenhuma irregularidade ou indícios de fraude, ele só aponta dificuldades na auditoria, falaram aqui não deu pra gente auditar bem, então pode ter alguma vulnerabilidade, mas a gente não achou nenhuma evidência de que tenha tido uma exploração de vulnerabilidade e que o resultado tenha sido fraudado. Simplesmente isso, não tem evidência de fraude. E assim a gente pode concluir que não tem evidência de fraude na eleição de 2022, porque os argumentos foram devidamente refutados e as auditorias sérias não encontraram indícios. Resumindo, urnas modelo 2020 são auditáveis, assim como as modelo anterior, todas são no mesmo nível, talvez não sejam o suficiente, a gente vai falar sobre isso no vídeo a respeito das urnas eletrônicas. Inclusive, gradualmente o TSE está deixando cada vez a coisa mais auditável. Tem muitos especialistas que argumentam que código aberto para todo mundo analisar seria algo bom. Isso, ao que parece, está gradualmente caminhando nessa direção, mas é assunto para outro vídeo. As massas ou anomalias são simplesmente votos das capitais. E se as urnas modelo 2020 estão em capitais, então as massas estão na urna modelo 2020. Tem diferenças na fração de votos registrados, não só entre 2020 e anterior, mas entre todos os modelos. Isso é natural, isso é normal, isso também aconteceu em 2018. Explicar a sessão com 0 votos para Bolsonaro é muito fácil, porque está em povoado, aldeia, assentamento, sítio, quilombo e assim por diante. Ou a eleição com 15 votos, urna com 15 votos. As sessões referidas como adjacentes não são adjacentes, estão a quilômetros de distância. É perfeitamente possível que os eleitores votem no 22 e depois no 13 e depois no 22, isso acontece, eu mostrei para vocês. É perfeitamente possível produzir 2 logs distintos com o mesmo software, isso tem uma explicação, eu já mostrei para vocês. Os totais que cada urna atribuiu a cada candidato não satisfaz a lei de Benford, porque não é para satisfazer, porque é um intervalo muito pequeno. Se você pega um intervalo grande, satisfaz. Não há indícios de que os dados do TSE tenham sido adulterados. As sessões ausentes foram agrupadas com outras e foram contabilizadas. É completamente falso que cidades tiveram mais votos do que habitantes. O termo recontagem designa só um novo cálculo, não designa uma mudança no total de votos. A apuração aparenta ocorrer de maneira uniforme, mas na verdade se deu de forma orgânica, com variações ao acaso dentro das tendências, e várias entidades sérias analisaram as eleições de 2022. Ah, mas o Xandão bloqueou a minha live falando isso, então portanto eu tô falando a verdade. Não, o Xandão bloqueou a sua live porque você estava mentindo. Se o Xandão fez certo em bloquear ou não, é outra história. Eu, francamente, a minha opinião, e eu não estou nem um pouco disposto a defendê-la, é que quando a gente bloqueia, você está dando a vitória para o cara que está mentindo. É certo que essa mentira é nociva, mas eu acho que o fato dessa mentira ser nociva já revela que a nossa sociedade tem problemas muito graves, porque as pessoas acreditam nessa mentira e as pessoas deveriam ser preparadas para não acreditar nessa mentira desde sempre. Eu acho que o que o TSE deveria fazer é o que eu estou fazendo aqui, apresentar a verdade e demonstrar isso de uma maneira muito clara e muito aberta. Simplesmente isso. Se o TSE logo no começo tivesse apontado cada mentira dessa live, eu acho que funcionaria melhor. Se ele tivesse explicado cada coisa, eu acho que seria muito mais fácil. E convenhamos, o TSE tem muito mais estrutura do que eu para fazer, e eu fiz. Então não é difícil do TSE fazer. Valeu por você que assistiu, um breve a gente se vê. Falou!